Muito bem, Boaro. E essa questão nos diz o que, pessoal? Mesmo para peixes de aquário, como peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, de 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, ou seja, ali entre 26 e 28, utilizam-se dispositivos de aquecimento como o termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Utilize para água o calor específico de 4 kJ kg/Kelvin. Gente, tranquilo, tá? Esse aqui é o Czinho. Calor específico de 4 kJ, não se assuste, por quilograma Kelvin. Essas são as unidades dele. E a densidade da água de 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura do aquário? Deixa eu explicar para você entender direitinho o que está acontecendo. Então, imagine que você tem um aquário. O que está acontecendo, Boaro? Tranquilo, ó. Você tem um aquário aqui, ok? Esse aquário tem uns peixinhos lá dentro. Lindos e maravilhosos. Tá? Acontece, gente, que o que vai acontecer? Esses peixinhos que estão aqui, eles precisam de uma dada temperatura para viver, como ele falou. De forma confortável aqui, ó. Só que a temperatura externa é menor e é mantida por estufa. Então você dá para entender que é o que, galera? Tem, sei lá, tem um telhado aqui, ó, uma estufa, tá bom? Deixa eu fazer assim, ó, para lembrar um telhadinho só. Tá? É uma estufa, gente. Deixa eu melhorar esse meu desenho. Peraí. Colocar ele bem centralizado aqui, ó. Pronto. Então, assim, como é isso exatamente, a gente não sabe. Mas a ideia é essa daqui, ó. Tá? É um sistema lá, uma casinha lá, uma estufa, que tem uma dada temperatura exterior aqui. Então, o que acontece? Acontece que calor, gente, do aquário vai indo para o ambiente. Tá entendendo? Aqui tem que ficar entre 26 e 28. A temperatura ambiente, sei lá, 20, por exemplo, não vai ser importante nesse exercício. A ideia é essa, tá indo o calor do aquário. Ou seja, a temperatura vai diminuir. Tá? Vai haver uma redução da temperatura do aquário. Ele vai diminuindo. Vamos supor que se estivesse inicialmente a 28. Aí ele vai esfriando, 28, 27,5, 27, 26,5, 26, 25,5, 25, e vai esfriando. Mas aí para o peixe é ruim, entendeu? Suponhamos que o exterior aqui na parte externa esteja 20 constante. E aí para isso, para compensar essa perda, porque essa perda vai acontecer, ele não vai evitar que ocorra perda, não é isso? Ele faz o quê? Ele instala um sistema aqui, ó, que é uma resistênciazinha, por exemplo, entendeu? É um aquecedorzinho, ó. É um aquecedorzinho aqui, ó. Esse aquecedorzinho tá ligado aqui, ó, na parte externa, mas ele tá aquecendo a água, por exemplo, de forma simples para você entender. Então, o que acontece? Esse sistema, esse aquecedor, ele vai fornecer para o aquário a mesma quantidade de energia que está sendo dissipada aqui por segundo. Você conseguiu entender? O que esse sistema está fornecendo para o aquário é o mesmo que está sendo emitido para o ambiente. Com isso, a temperatura fica nessa faixa ideal. Só que o que ele propôs no exercício? Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos desligar esse aquecedor? Vamos desligar o aquecedor. Ao desligar o aquecedor, o que vai acontecer? Gente, ao desligar o aquecedor, as perdas de energia para o ambiente, elas vão continuar. Continuando as perdas de energia para o ambiente, a temperatura vai diminuir. Então ele perguntou, olha só como ele perguntou. Ó, tem 50 litros o aquário, né? O resistor, esse sistema de aquecimento tem uma potência P
de 50 watts, tá? Tá aqui no texto, ó, 50 watts. Aqui ele tem um volume de 50 litros, ou seja, são 50 kg de água para serem aquecidos. Tá bom? Muito bem. Então ele falou o seguinte, olha como ele perguntou, se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo da redução de temperatura da água? Gente, nós vamos usar o conceito de potência. Potência e energia pelo tempo, né, Boarô? Exatamente, nunca se esqueça disso. Potência e energia pelo tempo. Que no caso, gente, que energia que é essa, Boarô? É energia térmica. É o famoso, gente, que macete. Que alguém algum dia deu esse apelido e o apelido pegou, né? Que macete. Q igual a MC delta teta. É o que macete. O que é o Q? O Q é o calor trocado, tá? No caso aqui, era o calor trocado entre o aquecedor e o aquário, ou entre o aquário e o ambiente, que é a mesma coisa, porque o aquecedor está aqui só para compensar, né? Então, olha só que interessante. Como o aquecedor fornecia exatamente a mesma quantidade de energia para o aquário, que o aquário está perdendo, digamos assim, para o ambiente, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar nos valores a partir do aquecedor, porque dá na mesma. Então a potência que eu vou usar como referência, quem que é? A potência do aquecedor, são 50 watts. Quem que é a massa que eu vou usar? A massa é o volume total aqui, ó, do aquário, que são 50 litros, logo a massa são 50 kg, né, gente? Lembre-se disso, por favor, você precisa saber, hein? Tá? A água, ó, 1 kg por litro, tá bom? Muito bem. Aqui, ó, o calor específico, ele deu, note que ele foi bonzinho para nós, ele deu já em joules por quilograma Kelvin. Kelvin ou grau Celsius aqui não faz diferença, tá, gente? Por quê? Porque a variação na escala Celsius, vou até anotar isso aqui em cima para você, nesse exercício não faz diferença, mesmo que você não tivesse nem percebido isso, você ia acertar a questão. Por quê, Boarô? Porque a variação de temperatura na escala Kelvin, ela é a mesma variação de temperatura na escala Celsius. Ou seja, para cada 100 graus Celsius de variação, você tem 100 Kelvin. Para cada 30 graus Celsius, você tem 30 Kelvin. Então, não faz diferença. Professor, então é assim? Exatamente assim. Olha como é gostoso estudar e aprender. Deixa eu substituir o valor já, né? Não. Primeiro eu vou escrever a equação aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. MC delta teta por delta T. Ok? Então, vamos lá, Boaro. Quais são os valores que nós temos aqui para trabalhar? A potência vale 50 watts. Gente, unidade do sistema internacional. Então, tudo vai ser unidade do sistema internacional, ok? É igual a massa. Quanto que é a massa, Boaro? 50 kg. Qual é o calor específico? Tá 4 kJ por quilograma grau Celsius. Cuidado, tá, gente? Aqui, ó, não é só 4, não. É 4.000. Por quê? Porque a unidade do SI não é o quilojoule. É o joule. Tá? É o joule por quilograma Kelvin. Então, aquele K tem que virar 1000, ou seja, são 4.000, tá bom? Vezes a variação de temperatura, que é exatamente o que ele perguntou. Dividido por quem, professor Boarô? Dividido pelo tempo, 1 hora. Você faz um assim, ó, esse é o exercício. Gente, cuidado, não é um aqui, hein? É 1 hora, mas 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Não se esqueça disso, tá? Não se esqueça que em unidade internacional você tem que colocar em segundos. Gente, olha só o que eu vou fazer. Vai ficar facinho aqui essa conta, quer ver só? Eu vou escrever aqui à frente mesmo, ó. Então, delta teta vai ser igual. Fazer com cuidado, passo a passo, para todo mundo entender. Eu não vou fazer essa conta, vou deixar indicado porque eu vou simplificar. Ó, 50 vezes 3.600, uma vez que esse termo aqui passou para lá multiplicando, né? Tá aqui no denominador, ele vai multiplicando 50 lá. Tá bom? Então, 50 vezes 3.600. Dividido por quanto, professor Boarô? Esse 50 passa dividindo, né? 4 vezes 10 a terceira, que é 4.000, não é? Deixa eu escrever 4.000 assim, vai? 4.000. Então, eu venho aqui, ó, cancelo esse 50 com esse 50, ficou fácil, não ficou? Esse 36 com esse 4 fica 9. Aqui você cancela, ó, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Gente, cuidado, sobrou um 0 aqui embaixo, hein? Ou seja, sobrou 10 aqui embaixo, né? Então, vai ser 9 dividido por quanto? Por 10, tá bom? E quanto que é 9 por 10? 0,9. Delta T igual a 0,9 graus
Celsius, tá? Kelvin, gente, ou Celsius, já converti direto, tá? Essa é a variação. Resposta desse exercício, de novo, letra C de Cristo. Olha que lindo. Gente, vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Opa, então olha que interessante. Se esse aquecedor for desligado, se ele for desligado por 1 hora, a temperatura vai caindo, 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 caindo e cai 0,9 graus Celsius nesse intervalo, tá? 0,9 graus Celsius nesse intervalo de 1 hora. Você fala, Boaro, não fez diferença nenhuma, né? Os peixinhos vão ficar de boa. Gente, mas eu falo para você uma coisa, em 1 hora, 2 horas, 3 horas passa tão rápido. E essas variações realmente podem fazer mal para os animais, mal para os bichinhos, tadinhos, né? Então, a resposta do exercício realmente é a letra C de Cristo. Tá legal?